Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao episódio 64 do podcast Voz Afro, podcast do Banco Afro. E antes de apresentar nossa convidada, alguns recadinhos para você que nos assiste aqui no YouTube. Não deixe de se inscrever no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo, também compartilhe esse vídeo também, deixe seu comentário aqui. E se tiver alguma pergunta no decorrer do episódio, deixe para a gente aqui também nos comentários, que depois a gente repassa para a Ruth, para a nossa convidada, e ela vai responder aqui para a gente. E você que nos ouve no seu agregador de podcast preferido, não deixe de seguir o podcast Voz Afro. E agora eu apresento a nossa convidada, a advogada, contadora Ruth Góes. Tudo bem, Ruth? Seja bem-vinda. Olá, tudo bem com vocês? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela possibilidade de estar aqui trocando essas ideias e informações com vocês. A nós que agradecemos ter aceito nosso convite logo de cara. A gente conversou um pouco no Instagram, fomos para o WhatsApp, rapidão, já topamos, já marcamos a data. Bom é assim, bom é dessa forma mesmo, bem rápido. Para quem não conhece, quem é a Ruth Góes? Bom, então, eu sou baiana ali do extremo sul da Bahia, Ilhéus. Tenho 3 formações acadêmicas, ou seja, a pessoa que gosta de estudar um pouquinho. Minha primeira graduação foi na Federal da Bahia, fiz secretariado, depois fui para contabilidade, fiz Direito na Universidade Católica de Salvador, pós-graduado em Direito Tributário e dona proprietária, diretora ali da Xangossi Contabilidade, que é uma contabilidade para MEIs e CNPJs prestadores de serviço e atendimento também a CPF, terceiro setor. Só isso. Bastante coisa, né? É bastante coisa. Ruth, a gente, como você também é advogada, né? E aí a gente vai conversar sobre um tema hoje um pouco, não sei se é delicado, se é recorrente também. É recorrente hoje no trabalho. Acho que a gente começou a colocar lente de aumento em algumas coisas e começamos a enxergar coisas que a gente não via antes, talvez, que antes eram mais normalizadas, que é sobre o abuso nas relações de trabalho e também o assédio nas relações de trabalho. E para a gente começar o nosso papo sobre esse assunto, só para elucidar para quem está nos assistindo e nos ouvindo aqui, o que é esse abuso no trabalho? Bom, eu acho que o pessoal aí, principalmente se está acompanhando televisão e fofoca, tá ali ciente de alguns abusos, como por exemplo da dentista, né? Saiu no Fantástico, que ela tinha ali algumas ações, como por exemplo, gritar com os funcionários, ela tinha outras ações de humilhá-los, de solicitar que pegasse nas partes íntimas, enfim. O abuso, ele é uma ação reiterada com o objetivo de desestabilizar o emocional do profissional que está naquela relação. Então, quando a gente está falando de ambiente de trabalho, ele se caracteriza principalmente pelo chefe tendo alvo os seus subordinados. Então, qualquer ação, e aí é qualquer ação, não precisa ser necessariamente gritos, né, extremos, mas até mesmo fofoca, isolamento, propagar boatos, são considerados que são formas indiretas que também configura ali um abuso dentro da relação do trabalho. Quer seja ali também exclusão social, quando vai ter uma festa e chama todos os funcionários, mas não chama o fulano. E aí todo mundo sai e ele fica sozinho, sempre fica sozinho no ambiente, porque tem que ficar alguém. E quando isso ocorre de forma reiterada e desestabiliza emocionalmente aquele profissional, aquele indivíduo que está ali no decorrer da relação de trabalho, tudo isso é considerado abuso. É bastante coisa mesmo assim. E acha que o abuso e assédio são a mesma coisa ou são coisas distintas? O abuso... No caso do assédio moral, né? Na verdade, é como se a gente tivesse ali uma progressão. O abuso é aquele primeiro ato. Uhum. Os abusos reiterados, eles acabam configurando o assédio. Assédio, por definição, são ações reiteradas que visam desestabilizar o empregador. Também sempre nessa linha de hierarquia. É quem é o superior para com o inferior dentro daquela relação. Por quê? Porque o superior tem o poder ali de demitir, de aplicar uma advertência, uma suspensão, algum tipo de sanção, enquanto o inferior ele está refém daquela relação de emprego. Então, nesse contexto, a gente tem ali o assédio moral, principalmente, né, que é esse inicial que a gente está aqui abordando, o assédio moral, que
tem ali um empregador em situações humilhantes, degradantes, constrangedoras, quer seja na vista de clientes ou de outros funcionários, e ainda se outros não estiverem vendo. Em Salvador, alguns anos atrás, por exemplo, teve um clube, não vou ali revelar o nome do clube, mas teve um clube que ele foi alvo ali de várias denúncias, porque por e-mail os funcionários eram humilhados. Então, não precisa necessariamente ser uma ação pública e visível, né? Mas esse funcionário, ele entrou ali com reclamações correlacionadas com os e-mails. Nos e-mails tinha ofensas racistas, por exemplo, ofensas gordofóbicas, que na época a gente não tinha essa palavra, mas era correlacionado com o peso, né, daquele funcionário, e isso é considerado, todas essas ofensas entram no bojo de assédio moral, porque o objetivo era claro, né, desestabilizar emocionalmente, e essa reiteração das ações danosas configuram ali assédio, principalmente quando está correlacionada com o exercício profissional, né, com a atividade profissional da pessoa. Então, o que você falou então da questão da gordofobia, que hoje tem uma lente de aumento em cima disso, né? Porque antigamente a gente normalizava esse tipo de ação dentro do ambiente de trabalho também. Então, inclusive a gordofobia é tida como assédio moral também? Sim, ela é tida como assédio moral. Ela entra dentro desse bojo porque qualquer conduta que traz dano à dignidade e a integridade do indivíduo, se ela está de forma reiterada dentro do ambiente de trabalho, partindo do superior hierárquico para o inferior hierárquico, é considerado assédio moral. Então, se você está indo para o seu ambiente de trabalho e já passa a ser desconfortável, porque o que ocorre, né? No caso concreto, as pessoas elas acabam desenvolvendo outros transtornos. Aí você começa a ter uma crise de ansiedade, começa a ter um ataque de pânico. E não é uma coisa que resolva-se do dia para a noite, e ainda que fosse algo que se resolvesse do dia para a noite, aquele viés de perseguição que é instaurado em caso de assédio, ele interfere diretamente na qualidade da prestação de serviço daquele profissional, na saúde mental, e é um risco à saúde do trabalho, né? Existe essa terminologia, a saúde do trabalho. Por quê? Porque desestabiliza aquele ambiente de trabalho. Então, racismo, LGBTfobia, gordofobia, qualquer tipo de ação danosa, tendo em vista desestabilizar aquele funcionário, porque a primeira opção dele é: não quero mais ir para aquele ambiente, porque aquele ambiente está me fazendo mal, eu estou desenvolvendo ali prejuízo para a minha saúde, isso está desestabilizando o profissional. E o objetivo final sempre é que aquela pessoa saia do emprego, né? Não existe uma prática abusiva sendo reiteradas vezes praticadas, querendo que a pessoa faça carreira e se torne um diretor executivo, né? Então, entra, sim, dentro do bojo de assédio moral, quando ela cumpre todos esses requisitos legais, que é o estabelecimento, né? A definição do assédio moral por si. É bastante coisa mesmo, né? Pra gente colocar aí a nossa atenção, na verdade. A gente tem falado muito ultimamente, Ruth, sobre diversidade no ambiente de trabalho. Né? Seja para você ter mais gays, lésbicas, trans, negros, as minorias, né, digamos assim, no ambiente de trabalho. Só que trazendo para um lado agora mais racial da coisa. A gente fala muito de diversidade. Pretos ainda são minoria ainda em cargos de destaque nas empresas. O governo sancionou recentemente uma lei para que 30% do funcionalismo público, né, sejam de pessoas pretas. Mas ainda assim, mesmo com algumas políticas públicas, muito poucas na verdade, sendo feitas, e ainda que se fala tanto em diversidade, e está todo mundo de olho nisso também, nas empresas também, continua muito alto a questão da discriminação racial dentro das empresas. Como você acha que a gente lida com isso? Como mudar isso? Existe uma forma de mudar isso, de lidar com isso de uma forma assim, mais eficaz? Então, essa talvez seja a pergunta mais capciosa, né? Eu encontro uma mulher negra, retinta, de cabelos naturalmente crespos, fico pensando ali como mudar esse cenário. Entretanto, a gente sabe que existem leis, inclusive a equiparação
de racismo, evidentemente, e de injúria racial. É um crime, as pessoas precisam não apenas alertar sobre essa prática, né, sobre esse acontecimento, como também procurar os meios existentes de combate com a denúncia formal na delegacia, com procura ao Ministério Público. Mas eu realmente acredito que o trabalho de conscientização, de diversidade e inclusão seja uma saída para que as pessoas consigam perceber, principalmente aquelas que estão longe dos debates raciais, quão prejudiciais e quão ofensivas são falas, são condutas. Às vezes eu quero crer que não é 100% intencional, até pelos vícios de linguagem que nós temos e até porque existem pessoas alienadas mesmo. Então, dentro de um primeiro momento, sobretudo eu que estou à frente de uma empresa, eu entendo que esse processo de conscientização, de adesão a essas pessoas que fazem trabalhos, né, de consultoria e de diversidade e inclusão nas empresas seja um passo para mudar. Mas eu jamais vou deixar de corroborar com a necessidade de procurar os direitos e efetivar denúncias junto aos órgãos competentes. Né? E aí a gente vai, a denúncia na Justiça do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, existem órgãos especializados nessa seara. Mas o realmente importante é dizer que se está dentro de um ambiente de trabalho, com cabelos naturalmente crespos e pedem para que você amarre, corte, enfim, isso é racismo. Se você está com seus dreads, com suas tranças e as pessoas acreditam que aquele ambiente não comporte esse tipo de expressão, isso também é racismo. Então, as pessoas se assumirem, quando a gente começa ali nesse boom de empoderamento, de assumir os seus próprios traços, não é algo que a gente escolhe ou é moda. Faz parte de uma ancestralidade, faz parte genética também, da nossa genética. As pessoas que nascem com cabelos crespos, nascem com cabelos crespos. Não existe ali, né? Existem recursos que a pessoa pode ou não. Então, obrigar a pessoa a alisar o cabelo, isso tudo são práticas racistas. Não sei, porque eu também não sou a mais entusiasta de dizer que se a gente fizer isso, o racismo vai acabar e a gente vai estar todo mundo lindo, feliz, satisfeito. Não sei se isso acaba e não acredito que isso acabe. Mas acredito que políticas de conscientização, não só do governo, mas dentro de cada empresa, de forma individual, é aquilo que a gente fala, né, aquele trabalho formiguinha ali de conscientização, e expor isso, um funcionário passar por racismo, qual é a opção mais correta do empregador, do dono daquele empreendimento, repudiar essa ação, abraçar esse funcionário, se ele precisar de algum tipo de tratamento psicológico, custear esse tratamento psicológico, porque é uma agressão. As pessoas também costumam colocar em menor peso agressões raciais. Então, se você percebe que um funcionário seu está sendo agredido, está sendo vítima de racismo, é tal qual qualquer outro crime. Acolher a denúncia, publicar nas suas redes oficiais, repúdio à ação, ir junto com esse funcionário a uma delegacia especializada, prestar queixa, mover um processo, todas essas ações, movimentar a empresa para que a gente entenda como coletivo o que aconteceu, quais são as consequências e quais são os danos causados por aquela ação. Tudo isso são movimentos para mudança. Não necessariamente conclusão em mudança, mas o caminho, né? O percurso, a trajetória. E aí vem uma outra coisa que para te perguntar também em relação a isso. Você falou assim, sofreu qualquer tipo de agressão, vamos lá e vamos denunciar. E eu também concordo, acho que tem que denunciar mesmo. Seja discriminação racial, assédio moral, assédio sexual, abuso no trabalho, tem que ser denunciado. Só que ao mesmo tempo, o meu corporativo ele é meio cruel. Principalmente o privado. Porque a partir do momento que uma pessoa faz uma denúncia, por exemplo, de assédio moral no trabalho que sofreu, e denuncia e leva um processo para frente, em muitos casos, fica meio que essa mancha, digamos assim, entre aspas, né, no currículo da pessoa. E quando vai arrumar outro emprego, já vai se puxar pelo nome histórico ali, vai ver isso. Mas essa também é uma prática abusiva.
Sim, com certeza, mas muitas empresas deixam de contratar também, por conta assim, pô, mas esse cara já moveu um processo há um tempo atrás aqui, contra a empresa passada dele e tal, pode fazer a mesma coisa aqui na minha empresa atual. E aí, como é que a pessoa fica nesse Bora sinuca lá. de bico aí? Quando a gente está falando sobre ações judiciais para reparação de danos morais, principalmente se estivermos falando sobre ambiente de trabalho, o mais aconselhado é que se o advogado trabalhista ou o advogado que patrocinar a causa não fizer, o solicitante, né, solicite que o advogado coloque segredo de justiça. Isso aí é uma ação muito importante. Outra ação é se a própria empresa não, a própria empresa que eu digo, né, o CNPJ, o dono daquela instituição, porque se for o próprio dono que cometer ali a atitude racista é complexo. Mas o dono daquele negócio, o recomendado, principalmente quando a gente está ali assessorando CNPJs, é que o dono mova a ação contra quem praticou o ato racial junto com aquele funcionário. Até para que ela não responda por conivência do ato. Entende? Então, se ocorre uma demissão do funcionário que foi fazer queixa no RH dessa empresa ou que foi fazer queixa com a direção dessa empresa, ele pode processar não só quem o agrediu, como a empresa também. E solicitar ali o sigilo daqueles autos. Eu sei que são ações muito complexas, entretanto, nós não podemos lançar mão dos nossos direitos há muito suor conquistados por medo. Até porque o assédio é justamente algo intimidador e que dá medo. Não só se demitir. E aí a gente vai também para as questões raciais de intolerância religiosa, de racismo religioso. Muitas pessoas estão ali com seu branco na sexta-feira, se não é uma empresa que proíbe com seu turbante, que tem ali uma fé que é uma fé pública, reservada às devidas proporções, ela não pode de nenhuma forma ser tolhida do seu direito à fé. Estamos em um Estado laico. Se existem práticas de racismo religioso naquele ambiente, a chefia, o RH precisam ser acionados em primeira instância para que aquela situação não se perpetue configurando um assédio moral. Se a empresa não abraça esse funcionário, emite notas de repúdio e, se necessário, ingressa junto com ele contra quem praticou aquele ato, a empresa está sendo conivente. Então, existe também toda essa estrutura de proteção. E mais, a gente está muito acostumado ao empregador demitir. Existe a possibilidade do empregado demitir o empregador. Quando ele faz uma queixa na delegacia do trabalho por práticas abusivas, ele pode demitir aquele empregador, ter todas as verbas dele trabalhistas asseguradas, o que tira também esse foco de que ele praticou algo errado. O correto é que nós respeitemos as legislações, sobretudo as trabalhistas, dentro do assunto em questão, e que tenhamos coragem de não continuarmos como vítima. Eu entendo que isso é muito custoso, né? Eu, enquanto mulher preta, eu não estou falando de um local distante. Eu já tive dentro de uma relação de trabalho, quando eu raspei o cabelo, raspei por vontade, e o meu chefe perguntou se eu tinha feito pacto com o demônio, né? Porque eu raspei o cabelo. Isso é extremamente agressivo, né? Entretanto, eu já tinha ali alguns conhecimentos e consegui responder a contento, né? Mas isso não significa que todas as pessoas vão receber da mesma forma, até porque a gente entende que existem pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que têm filhos, que têm uma família, que precisam daquele emprego para aquela estrutura. Contudo, é interessante, por exemplo, lançar a mão daquele auxílio-desemprego de forma regular enquanto se estabiliza. O que não pode é continuar vítima, porque essas ações adoecem. Existem pessoas que se matam por conta dessas ações. Então, é um peso que precisa ser balanceado para que a gente tenha ali no final uma justa medida e não pessoas adoecidas trabalhando e perpetuando aquela situação de abuso, de assédio. Você falou a questão do racismo religioso. E a gente até viu isso recentemente no Big Brother, que está rolando agora, né? Um caso bem emblemático sobre racismo religioso e tal.
E aí você falou a questão assim, por exemplo, eu tenho uma sexta-feira que a pessoa quer ir com turbante para o trabalho, se o trabalho permitir. O que seria não permitir assim, respaldado em que a empresa não permitiria? Pronto, toda empresa, ou pelo menos as empresas ali maiores, que tem um contingente grande de funcionários, ela tem um regimento interno. O regimento interno, ou mesmo aquela conduta, ela é apresentada ao trabalhador no momento que ele é admitido. Então, por exemplo, a gente sabe que empresas grandes, né, elas têm uniforme. Você precisa atender aquele uniforme. Se o uniforme ele não deixa nada correlacionado com ornamentação na cabeça, porque alguns dizem que mulheres precisam estar de coque, homens precisam estar de cabelo curto, enfim. Se não tem nenhuma restrição à paramentalha, por exemplo, de turbante, se não tem nenhum tipo de adendo naquela conduta ali no regimento interno do trabalho, é plausível que ela pergunte, né? Existe ali algum impedimento? Porque eu fiz uma leitura aqui do regimento e não. Se não existe nenhum tipo de organização, nenhum tipo de escrito ali sobre os padrões de vestimentas, as pessoas um cabelo solto, um cabelo amarrado, não tem farda, e essa pessoa chega de turbante, ela é proibida de adentrar o espaço, é necessário um questionamento em primeira instância, né? Por qual motivo não? A gente entende, por exemplo, que existem alguns lugares que todas as pessoas estão com um capzinho. Se você vai, por exemplo, em algumas redes de restaurante, as pessoas estão vestidas e ali tem uma coisinha na cabeça ali, você não vai tirar para colocar outro. Então, são esses limites da razoabilidade e também de regimentos. Quando a gente fala, né, que são assuntos muito jurídicos, mas também tem ali um encontro casado com a contabilidade. No momento de formação da empresa, de contrato social da empresa, a gente faz outros livros correlacionados com conduta, né? Então, por exemplo, tem ambientes que bate palma, grita, chama, tem microfone, e ali é aquela cultura empresarial. Tem ambientes que a gente fala ali sussurrando, a gente chega no espaço, a gente já sente que é tudo em silêncio. Então, isso tudo já demonstra o que se quer e que se pede daquele ambiente. Reuniões que atualizam, você chega na empresa, principalmente ali ramo de hotelaria, ramos de serviços gerais, olha, isso aqui é seu uniforme, você tem que vestir assim, assado, entende? Então, se você ou não tem, ou não existe nada escrito que proíba, essa proibição precisa estar atento. Como, por exemplo, que eu já vi alguns homens que pintam a unha, todas as mulheres estão de unha pintada, o homem chega de unha pintada, não pode. Mas qual o problema? Todas as mulheres todas estão de unha pintada, por que eu não posso? Então, são esses detalhes. Não tem nada ali que proíba, por qual motivo? E, às vezes, essa pergunta é muito interessante antes de que se crie ali toda uma narrativa correlacionada com o racismo religioso propriamente dito. É a mesma coisa, né? As contas, as guias. Não existe nada dizendo que você não pode usar colar. Existem várias pessoas que estão ali com a sua correntinha de prata, de ouro. Qual problema existiria de uma pessoa de candomblé ou de umbanda estar com as contas, se elas forem proibidas? Entende? É dentro desse limite da razoabilidade e dentro dessa leitura que a gente consegue identificar se de fato é ou não um assédio com fundo de intolerância religiosa. E você falou uma coisa sobre um pouco antes em relação à conscientização, né? Deve ter mais trabalho com conscientização das empresas e tal, no dia a dia, políticas públicas que conscientizem as pessoas em relação a tudo isso, ao assédio, a questão do abuso, e não só funcionários, mas também empregadores também, para não cometer esse tipo de coisa, né? Só que no Brasil, eu não sei como é que é fora em relação a isso, mas no Brasil costuma resolver quando dói no bolso. Aqui, enquanto da conscientização não resolve. Um exemplo que a gente tem, Salvador, cidade mais preta fora da África. Já até fiz isso outras vezes aqui já. No aeroporto de Salvador vender souvenir de escravinho e souvenir. Extremamente complexo. Se tem quem vende, tem quem compra. Sim.
né? Aí teve repercussão da mídia e tal. Eu acho, não tenho certeza que eu nunca fui para Salvador, mas eu acho que não vende mais. Depois da repercussão negativa que teve na mídia. Mas assim, uma cidade tão preta como Salvador, que você, na teoria, você imagina que esse tipo de coisa jamais iria acontecer, acontece, né? E aí a gente fala assim, sobre conscientização, eu acho importante também ter vários trabalhos nesse segmento, nesse ponto também. Mas você não acha que deveria ter penas mais severas em relação até multas mesmo? Mexer no bolso, porque no Brasil o que costuma resolver quando mexe no bolso da pessoa? Sim, sim, assim, o que eu acho, talvez seja até mais radical do que a gente consegue praticar. Mas, sim, é óbvio. E a gente entende isso na prática em outras searas, como, por exemplo, como você falou em aeroporto, a gente tem ali a Receita Federal, a gente tem toda a parte alfandegária. Se você está transportando, por exemplo, um alimento que não tem ali a regularização, a fiscalização, o alvará de caça, de pesca, a Receita Federal identifica, pega aquela mercadoria, se ela está em bom estado de conservação e de consumo, ela tem ali um aporte para instituições que estão ali necessitando e faz essa ponte, pega aquele alimento que não está com as licenças e faz. Se não tem condições de consumo ou de usabilidade, ela joga fora. Principalmente as pessoas que estão ali com manuseio nas próprias bagagens, que tem alimentos que não podem ultrapassar a fronteira ou não podem ser comercializados daquela forma, elas jogam fora. Então a gente tem mecanismos que são mecanismos de choque mesmo, né? Você está ali com uma quantidade expressiva de material para venda para o teu comércio, mas se ele não está regular, se ele não está com a tributação em dia, ele é descartado, você ainda pode ser multado, autuado por aquela prática ilegal. Mas a gente não consegue verificar essa mesma correlação ou não com essa mesma rapidez, porque diga-se que todo esse trâmite eles fazem na hora. A Receita Federal está ali no aeroporto, nos aeroportos, e fazem isso na hora. Então, quando se identifica um material de cunho racista, de cunho que fere, inclusive, a própria imagem histórica do nosso país, tem que ir na delegacia, isso não se resolve. Tem que fazer estardalhaço, isso não se resolve, passa nas mídias, aí sim que isso começa a se resolver, quando ganha notoriedade, quando fica feio para mais de uma pessoa, né? Porque aí fica feio para a Infraero, fica feio para a Prefeitura de Salvador, fica feio para o estado da Bahia, começa a repercutir negativamente de uma proporção gigante para que algo seja de fato feito, realizado. Então, eu sinceramente acredito que esse tipo de material, ok, identificou, pegou, tacou fogo. Além de multa e prisão. Por quê? Porque nós temos um Código Penal que determina ali essa possibilidade, né, em circunstâncias de racismo, em circunstância de dano à população negra. E aí vem uma coisa, né? Aí vem um outro lado dessa questão aí. Porque assim, você falou assim, se pegar qualquer alimento, por exemplo, é apreendido e tal. Eu já tive perfume tirado da minha mochila e jogado no lixo. Assim, jogado no lixo mesmo, desodorante jogado no lixo no aeroporto. Porque não podia embarcar. Sim. Sim. O que eu faria com perfume dentro do avião? Fazer o quê? Perfumar o avião? É porque é material inflamável, né? Não, sim, eu entendo, mas assim... E esse tipo de souvenir passa, por exemplo. Sim. Não seria também, porque se você parar para pensar, grande parte dessa parte alfandegária são pessoas brancas. Sim. E as pessoas estão vendo, é exatamente o que você falou. Se tem quem venda, tem quem compra. Exatamente. Exatamente. Se você vai, por exemplo, uma empresa famosa que vende bota, inclusive eu olhei ontem, uma bota de 17 mil reais. Se tá vendendo é porque tem quem compra. Então tem quem compre, quem fomente qualquer tipo de souvenir, piada, que ali a gente vai pro racismo recreativo, não deixa de ser um souvenir que tá uma lembrança de um estado, de uma cidade
que tem ali dentro da sua história as marcas do período escravocrata, e você vai para aquele local fazer turismo, que está passando no aeroporto, muito possivelmente você foi fazer turismo ali em Salvador. E aí você compra um elemento racista, né? Um elemento de cunho racista, de exaltar um período tão sombrio, né? Tão horroroso da nossa história. É crime. Você está fomentando uma prática que é ofensiva. Imagine, isso realmente, né? Quando você falou de Brasil, a gente não precisa ir tão longe. Se a gente chega na Alemanha, qualquer prática que faça alusão ao período nazista é veementemente combatido. Não se cria ninguém fazendo saudação nazista. Não se prolifera nenhum tipo de pensamento de retorno a esse momento histórico daquele país. As pessoas estão extremamente conscientizadas do dano que aquele momento, aquele período da história, aquele período nefasto da história causou. Aqui a gente não tem esse processo de conscientização. Isso não significa que não existam pessoas que apoiem, mas todas elas são reprimidas. São reprimidas contundentemente. Então, esse processo de conscientização, e a gente vai, existem leis correlacionadas com o ensino da cultura afro, existem leis correlacionadas com todo esse processo de combate ao racismo, combate à violência, a Lei 14.532 de 2003, que tipifica o crime de racismo, a injúria racial, como crime de racismo, a injúria racial, o aumento da pena. Então, existe todo um esboço ali para que a gente tenha medidas efetivas. O que é que a gente precisa, a partir desse momento, ir para o combate, ir para as denúncias, e estarmos conscientes que tudo isso é extremamente danoso. Extremamente danoso. A gente não faz a devida proporção do que é passar a vida inteira sendo correlacionado como coisa, como mercadoria, como bem de menor valor. E na Alemanha, acho, em Berlim, tem até um museu judaico lá em Berlim, bem interessante até, bem elucidativo, em muitas coisas lá. Eu tive o privilégio de conhecer esse museu e eles têm até uma alusão lá à câmera fria, assim, que é agoniante você entrar, e eu fiquei assim, cerca de 30, 40 segundos, queria sair daquele lugar já, porque é muito agoniante. Só que o alemão, pelo que eu percebi, pouco eu percebi, e o que a gente lê também a respeito, eles têm muita vergonha do que aconteceu no nazismo. A gente no Brasil não tem essa vergonha com o nosso período de escravidão, melhor dizendo. A gente no Brasil a gente não tem essa vergonha, sabe? E aí vem outra questão. É uma história que foi escondida, né? É uma história que não é contada. A gente gravou... Ou romantizada. Romantizada, exatamente. Tanto é que quando agora comemora-se, acho que é 15 de março, se eu não me engano, o dia da abolição da escravatura, que não teve abolição nenhuma. Né? A gente fez uma historinha de faz de conta. Para contar, né, o que foi que aconteceu. Que não 13 de maio. 13 de maio. Isso, eles inclusive uma música sobre ela. Isso. Dia 13 de maio, em Santa Amaro, na Praça do Mercado, os negros celebravam, talvez ainda hoje o façam, o fim da escravidão. E não foi bem isso, né? E não foi bem isso, mas isso. Essa é uma referência ali ao final desse período, e a gente romantiza até hoje, mesmo quando a gente traz o debate do que foram as revoluções anteriores a esse período da história, o que foi a pressão internacional, o que foi de fato pano de fundo, que era muito mais mercadológico do que efetivamente libertador. As pessoas ainda criam ali empecilhos ou simplesmente ignoram e preferem passar para frente a historinha que a princesa acordou, foi lá, ai, que lindo, e assinou. Exatamente isso. E aí, a história é contada nas escolas, né, Ruth? A gente vê isso nos livros didáticos de história, essa história que é contada. Que ela foi uma pessoa que foi lá e libertou os escravos. No mesmo dia, assina a lei da vadiagem, que prende todo mundo depois, não tinha emprego. Então, assim...
Pode falar. Não, pode Pode falar. compartilhar. É assim, o que é que eu tiro ali bastante dessa música do Caetano? Não é 13 de maio que o Caetano canta. Eu fiz um dos meus TCCs foi em tributação versus racismo, né? Correlacionado com toda essa necessidade de nós entendermos que nós temos uma tributação hoje que quem mais paga é quem menos tem. Mas, se a gente for analisar, o simples assinar de um papel não mudou em nada a realidade. Nós tínhamos pessoas que até então eram proibidas de estudar, proibidas de comprarem terras, proibidas de criarem seus próprios filhos. Existia uma total condição de proibição e de não incentivo a qualquer tipo de coisa, até porque eram mercadorias. Né? Nós tínhamos pessoas mercadorias, sem casa, sem estudo, sem perspectiva de nada. Assinar um papel e dizer que elas estão livres para onde? Para o quê? Não existia um plano B, não existia um projeto de reparação, não existia um acolhimento, não existia nada, mesmo nós temos sendo o último país a se desvincular do nome escravocrata, não existia nada. Então nós temos uma quantidade enorme de homens e mulheres livres que só sabiam fazer o que faziam na casa dos seus senhores. Outra coisa é que nós não tínhamos a capacidade de fazer uma fiscalização, sobretudo naquelas fazendas mais afastadas. Então as pessoas estavam livres e iam viver onde? Ia comer do quê? Elas continuavam nas fazendas de cacau, elas continuavam nas fazendas de cafés. Quando velhas, que plano de aposentadoria tinha para aquelas pessoas? Que plano de estudo tinha para aquelas crianças? Existem leis no Brasil, e se a gente faz um resgate legislativo, que proibia que elas estudassem. E ainda que essas leis não existissem, até hoje nós vemos a quantidade de abuso que algumas crianças, principalmente as crianças negras mais retintas, sofrem dentro do período escolar a ponto de não quererem estudar mais. A gente só modernizou o processo de escravização, porque as pessoas que estavam escravizadas dentro do regime escravocrata foram para onde? Foram para o que hoje nós chamamos de favelas e guetos, sem condições de saneamento básico, sem condições de tratamento de água e esgoto de uma forma geral, sem luz encanada. São casas que não têm nenhum tipo de projeto arquitetônico, que estão em morros e encostas, que nas chuvas mais violentas de todos os anos isso se repete. Nós conseguimos continuar nesse mesmo Brasil que pessoas morrem soterradas. Essas pessoas são pessoas pobres, essas pessoas ganham de um salário mínimo a menos de um salário mínimo. São pessoas que a muito custo conseguem ingressar em uma faculdade. Se a gente for analisar ingresso e egresso, a gente vai perceber que existe também uma lacuna grande, porque são as mesmas pessoas que precisam sustentar suas famílias, que tem ali uma maior quantidade de morte na infância, maior quantidade de morte no parto, maior quantidade de prisão. Porque a lei da vadiagem, ela continuou prendendo naquela época e hoje a gente nem tem lei da vadiagem. Hoje tem a lei de é preto, prende ou mata. São 80 tiros numa família de advertência. Essa família era o quê? Quem são as pessoas que hoje estão nos piores índices do nosso país? São pessoas negras, que eram o quê? Pessoas escravizadas naquela época. Então a gente tem um processo ali só de modernização. Não sei nem se eu poderia falar isso tudo, mas enfim. Claro. Nós temos só um processo de modernização de uma estrutura muito bem pensada para acabar com negros, como já dizia o Abdias do Nascimento em uma das suas obras. Então, quando a gente casa com assédio no trabalho, que é o assunto-alvo do tema, a gente tem isso. Pessoas brancas detentoras dos meios de produção, pessoas negras ou alienadas das suas condições, ou sem capacidade de acessarem os devidos conhecimentos, precisando daquele emprego para sobrevivência, porque perspectiva ainda, mesmo com as nossas políticas de cota, com as nossas políticas de reparação histórica, que são as políticas sociais, da forma da minha leitura, ainda refém de pessoas brancas que eram donos dos
monopólios de trabalho, que eram os donos das fazendas, que eram as donas dos cafezais e que hoje são as donas das empresas. A gente ainda tem isso desenhado dentro da estrutura do Brasil. E aí essas pessoas ficam o quê? Passando ainda por humilhações, gritos, insultos, assédios de todas as formas para manter aquele emprego, com medo de, se demitidas, o outro empregador não as empregue porque elas foram contra os antigos empregadores. O futuro sempre está ali acusando elas de estarem sendo erradas nas suas posições porque estão enfrentando um mal, que é um mal enraizado na nossa estrutura. A gente não se desvencilhou ainda. 13 de maio é um momento que a gente precisa, sim, entender a importância dos movimentos sociais, a importância das revoluções, quer sejam as revoltas na Bahia, as revoltas em vários outros estados, empurrando para esse processo acontecer, entender que não foi uma virtude, nem algo que se deva a muitos louros, porque foi uma pressão, sobretudo mercadológica. Entretanto, compreender que nós estamos ainda dentro de uma estrutura modernizada de escravidão. E você falou assim que não teve nenhum projeto de reparação. Até hoje tem. Sempre que eu falo isso, as pessoas dão risada. O que vai reparar? Vai reparar o quê? E aí começam muitas outras a falar: ah, mas se for assim, a minha avó é negra. Aí todo mundo quer reparação. E aí vira isso, é o puro suco de Brasil. Exatamente, exatamente. Voltando ao tema inicial nosso, né, que são abuso, assédio e tal. Quais são as ações que passam assim, por nós durante o nosso dia a dia no trabalho que a gente não identifica que pode ser considerado abuso ou assédio moral? Eu acredito que a gente perceba todas elas. Uma possibilidade ali que começa naquele primeiro momento que você já se sente constrangido. Eu acredito que a gente tem a frase do penso logo existo, mas eu realmente corroboro com sinto logo existo, que eu ouvi da Catiúcia Ribeiro, em uma palestra que ela fez na UNEB, em Salvador, Universidade do Estado da Bahia, que é o sinto logo existo. Quando você começa a se sentir constrangido, inadequado, perseguido, isso é o primeiro sinal de que algo naquela relação de trabalho não está certo. Quando você tem medo de falar. E aí você começa a perceber por que eu estou sentindo isso. Porque tudo está errado. Porque o chefe fala de modo ríspido, grita, humilha, constrange, bate na mesa, xinga, quebra coisas, joga papel no chão. Isso é um ambiente de caos que gera ali aquele sentimento de preciso sair daqui. E aí vai para e-mails desaforados, para situações que colocam a pessoa exposta. Então, a gente precisa identificar ali os primeiros passos, né? Os primeiros momentos. Por quê? Humilhação, grito, verbalizar palavrões, palavras de baixo calão, tudo isso a gente já percebe que é um assédio, principalmente se ele é reiterado. Mas o sentimento, a percepção é um start para que aquele ambiente é um ambiente de trabalho nocivo, é um ambiente de trabalho prejudicial à saúde, é um ambiente de trabalho que propicia ações de assédio, ações de abusos reiterados. E aí tem um outro tipo de assédio que acontece também, que é o assédio sexual nas relações de trabalho. Às vezes a mulher percebe, às vezes normaliza também por medo, por constrangimento, e normalmente a mulher que é assediada, eu já ouvi isso de algumas pessoas, algumas mulheres, ela se sente constrangida até denunciar, até de bater de frente com isso, porque ela acha que ela é culpada por aquilo. Isso acontece até por vítima de estupro mesmo, né, por caso mais extremo, que mulheres, muitas não denunciam por se sentirem culpadas de terem sido violentadas. E assim, aí tem muita coisinha na relação de trabalho que configura esse assédio, né? Aquela mãozinha no ombro, aquele beijinho no rosto, e aquele tipo de coisa. O que mais configura esse assédio sexual no trabalho? E você, enquanto mulher, como é que você vê isso também? O que você tem a falar sobre o assunto? É complexo, porque eu consigo acessar 2 espaços, mas bora lá. Xingamentos e agressões verbais, né, são considerados como assédio.
Agressões verbais, elogiar os seios, elogiar excessivamente as roupas, elogiar o modo de andar. Isso já vai configurando ali uma sensação de extremo constrangimento. Porque você não está num ambiente de trabalho, por exemplo, para receber esse tipo de elogio. Se a gente vai também para ficar um pouco mais, todos os dias tem que ficar um pouco mais. Trancar a porta sempre que está falando. E a gente vai para outras ações que já se tornam mais visíveis, mais explícitas, como as velhas mensagens naqueles aplicativos de mensagens instantâneas. E a chave de ouro, que é quando a pessoa é efetivamente forçada às práticas, a qualquer prática sexual, para a segurança e manutenção ou mesmo promoção do seu trabalho. Né? Ali, assédio sexual, embora a gente fale bastante de mulher, ele é configurado homem-homem, mulher-mulher, mulher-homem, homem-mulher. E isso precisa ser dito porque muitas vezes a gente tem alguns números e a gente consegue ter números dentro de pesquisas camuflados pela própria vítima, porque ele não percebe a possibilidade daquilo estar acontecendo. E é a mesma coisa, por exemplo, o caso da dentista, que foi logo no início que nós falamos. A dentista, ela pedia para que se pegassem partes íntimas. Se você for nos comentários nas redes sociais, os comentários correlacionados com essa prática, tem vários homens dizendo: e ainda recebi um salário no final do mês? Onde é que coloca currículo? Tem vaga, eu quero, eu vou e ainda pago, eu ia de graça. O pessoal está reclamando. Entende? Então é como se uma mulher não pudesse praticar, porque se o homem arregar, já viu, né? Aí vai, recebe o nome de viado, fraco e todos esses outros xingamentos. Então, eu entendo, por óbvio, né, de uma análise do nosso extrato ali, que quem está no cargo de poder, quem está acima, a maioria são homens, mas isso não significa que nenhuma mulher possa praticar ali assédio sexual com seus funcionários. Entretanto, nós estamos dentro de uma sociedade machista que não considera essa possibilidade de um homem recusar ao chamado de uma mulher, ainda que seja um chamado extremamente abusivo. Então, a gente tem todos esses elementos que precisam ser combatidos e precisamos entender também que homens podem praticar assédios contra homem. Nesse tocante a depender, também é algo tão constrangedor que ou vai cair no burro ali ou simplesmente vai se esquivar de alguma forma e ir lá pedir demissão. Não vão chegar em dados, não vai responder uma pesquisa e se sentir confortável, até porque é uma situação realmente extremamente constrangedora, de falar que foi vítima de abuso sexual no trabalho pelo chefe, né? E partindo de um homem para outro homem, a depender, né, reservadas as devidas proporções e identificação de ambas as pessoas com a orientação sexual. E a gente tem que falar também sobre pessoas trans e travestis que são hostilizadas desde sempre, e aí a gente tem esses altos índices dessas pessoas em ambientes de prostituição. Elas estão em busca de emprego e é o que a maioria delas falam sobre a necessidade de inserção no mercado de trabalho. E quando chegam nesse mercado de trabalho, se elas são vítimas de assédio sexual, é muito provável, dentro de alguma escala, que elas também não se reportem. Porque a gente sabe, a gente não precisa ler, a gente sabe que essas pessoas são marginalizadas e que elas precisam daquele emprego para que não estejam nas esquinas, nas ruas. E aí, quando elas saem, que se deparam com essa situação de novo, é extremamente abusivo. E aí vai, se elas vão ter coragem de sair de um emprego para voltar para um assédio, né, muito, muito maior.
Mas tudo isso é o quê? Reservado às devidas proporções, reservadas de quem são os indivíduos. Por isso que eu digo que esses números, sobretudo de assédio, porque quando a gente vai para uma relação hétero, são mulheres que têm vergonha, que sentem culpa, que sentem medo, que não se sentem confortáveis. Por quê? Porque a sua roupa que causou. Você estava vestida como? Ah, mas também você queria o quê desse jeito? Sabe? Aquele viés da culpa, aquele viés que a sociedade sempre coloca como se as mulheres fossem culpadas, e a gente vai também fazer esse contraponto que é extremamente necessário. As mulheres de burca falam o quê? Porque elas também são violentadas. A mini saia é violentada. E a fralda? Então, a gente está ali dentro de um processo, e voltando ali para o ambiente de trabalho, a gente está ali dentro de um processo que a gente está falando de vidas e sobrevivências. Então, esses dados, eu acredito realmente que esses dados são minimizados em alguma medida, que precisaria de uma conscientização social muito, muito grande para que todos eles sejam efetivamente expostos e aí sim possíveis de combate. Entretanto, aqui eu nem falo sobre conscientização, de chamar uma pessoa para dar uma consultoria, uma palestra. É crime. Então, se é para eu falar sobre a minha visão de mulher, é crime, denuncie, e aí eu vou além. Eu vou além porque eu encontro a mulher que estou à frente de um empreendimento, meu escritório de contabilidade, já sofri violências nesse ponto de clientes. De me sentir constrangida, de me sentir acuada por atender um homem. E aí eu comecei a entender porque tantas mulheres criam empreendimentos que só atendem mulheres. É uma prática que, assim, eu, no meu ver, eu entendo. Óbvio, até porque o empreendimento é seu, você não está ali disposta a estar o tempo inteiro vítima de violência, ou tendo que se esconder de um cliente, ou passando por situações constrangedoras. Mas não consigo passar pelo viés da educação, porque todo mundo sabe que são práticas abusivas, que são práticas rechaçadas, que são práticas que devem sim ser combatidas, e tal qual os outros que são crimes. Não acredito no viés de educação, não, porque isso daí é muito debatido na sociedade. Já foi educado. A gente sabe que acessar o corpo do outro, independente de quem seja o outro, se não tem autorização, não pode. Não precisa partir para vamos educar. Não vamos educar. Vamos aplicar a legislação, porque isso aí já está explícito, notório. E isso não significa que as outras práticas de assédio sejam menos importantes, tá? Isso significa que a gente precisa entender que estamos dentro de uma sociedade que precisa ainda assim de reforços de formas de conduta. Entretanto, a questão sexual, ela é extremamente rechaçada e visibilizada de todas as formas possíveis, desde criança até a tenra idade. Ainda existe a capacidade de existirem pessoas alienadas e não entender que, por exemplo, criar no mundo vem de práticas racistas e escravocratas. Existem pessoas alienadas em bolhas sociais em que todo mundo é branco e negro é só empregado. Existem pessoas que não se interessam por esses assuntos de todas as medidas. Mas é inconcebível que existam pessoas que não entendam que acessar o corpo de outras é uma prática abusiva. Não é concebível que as pessoas não saibam que existe crime de estupro. É inconcebível que as pessoas não saibam que é sim crime qualquer tipo de coação com fundo sexual. Não existe bolha possível de alienação para que esse crime não seja identificado. Existe bolhas, e a gente sabe disso. Existem ambientes extremamente brancos, de pessoas que cresceram em ambientes brancos e são adultas em um ambiente branco e só consumem coisas de brancos e que parecem que moram em outra estratosfera, outro ambiente, estão em Marte, não sei. Mas dentre estas mesmas não existe a possibilidade delas não saberem que os seus iguais
não podem violentá-las e assediá-las sexualmente. E aí vem uma outra questão da denúncia. Sim. Aconteceu, chegou, vamos denunciar. E em muitos casos, a gente já ouviu relatos assim, no meu caso, eu li relatos de pessoas falando assim, eu fui denunciado, fui na delegacia e lá eu fui ridicularizado. Fui ridicularizada por isso, porque para muitos o assédio moral, o abuso no trabalho é mimimi, né? E aí, na própria delegacia, ao registrar uma queixa, uma ocorrência, muitas vezes a pessoa é culpabilizada por aquilo que ela está sofrendo. E para a mulher, então, que denuncia crimes hoje é a delegacia da mulher, né? Então, pelo menos isso, assim, já ajuda um pouco. Mesmo a delegacia Mas da mulher. mesmo assim, né? Mas mesmo assim, a pessoa chega ali para fazer uma denúncia e ainda assim, a culpa é dela, porque ela que, como você falou, assim, mas também com essa roupa, você também provocou e tal, não sei o quê. Então acontece muito das pessoas também não denunciarem por conta disso. Por conta, cara, não vai dar em nada isso aqui. Por que eu vou lá falar? Por que eu vou denunciar? Por que eu vou perder meu tempo de sair daqui para ir num lugar, numa delegacia, e não vai rolar nada porque as pessoas não vão me dar crédito. E se for uma pessoa preta, então, nem se fala. Sim, mas é nesse ponto que é extremamente importante as pessoas entenderem o exercício da advocacia e irem às delegacias acompanhadas de um representante que conheça as normas e legislação do nosso país, para que qualquer tipo de deboche ou de minimização da gravidade dos fatos ali apresentados não existam, né? Então, se você sabe, todo mundo sabe, que a gente tá ali já como inferior hierárquico, como alguém socialmente marginalizado, como uma pessoa vulnerável e frágil em momento de extrema violência, de extremo ataque. O recomendado, e aí é sem pestanejar, o recomendado é que ao se dirigir a uma delegacia, seja ela especializada ou não, assim o faça acompanhado de um profissional da advocacia que possa assessorar em outras violências que possam acontecer dentro da delegacia. Não é o ideal, não é o que a gente gostaria de falar, mas é o real, existe, né? Então, já vá munido ali de alguém que tenha conhecimento nessa área. E é muito importante esse frisar. Não é qualquer advogado. Eu vou na delegacia prestar queixa de assédio moral com um advogado de família. É um advogado criminal, gente. Vai com o advogado criminal, vai com a pessoa especializada naquela área. Mas o meu primo, ele é advogado de direitos autorais. Vai com o advogado criminal, gente. Vai com o advogado especializado, vai com o advogado trabalhista, que está ali mais próximo dessa relação também, se é que ele vai. Porque existem alguns profissionais que são extremamente sérios e indicam para o profissional correto, adequado para aquela demanda. Existem outros que vão para ajudar e acabam atrapalhando, como a gente já viu em alguns casos, principalmente correlacionado com racismo, do advogado não saber se realmente foi ou não foi racismo e conseguir dar essa entrevista em rede nacional. O advogado não sabe nem o que é racismo e está sendo patrocinador de uma causa de racismo. Ele mesmo disse que não sabe se é racismo, como é que ele está apto para defender aquela pessoa que sofreu racismo, para legitimar o sentimento e a percepção de alguém que durante toda a vida dela passou por aquilo. E tem literatura, tem tudo que você precisar, tem julgado, tem súmula, tem cláusula, tem lei específica, genérica, se tornou cláusula pétrea e ainda assim, entende porque eu falo que a gente precisa tem ali uma necessidade ainda de um processo de convencimento e de imersão em diversidade e inclusão, porque mesmo com todo esse arcabouço, a gente consegue ter profissionais que nunca estudaram sobre. Imagine outras pessoas dentro do senso comum. E outras causas
não carece, né? Outras causas a gente vê que é deliberação, principalmente, e aí eu estou falando exclusivamente sobre alguns requisitos de defesa, que quando não tem, inventa, né? Para práticas correlacionadas com abuso e violência sexual. E tem outros pequenos também tipos de abuso também, aí a gente pega se configura em abuso. Por exemplo, o patrão chega para o funcionário e fala assim, você tem que fazer isso sim porque eu pago seu salário. Isso aí é extremamente complexo, né? Uma frase isolada, como bem pontuei, uma frase isolada, ela é aquele início do sentir, que aí você já se sente acuado. Mas metas extremamente abusivas, inalcançáveis, são consideradas abusivas e, se reiteradas, assédio. Entende? Então, é o contexto da repetição que se configura o assédio. Entretanto, um ambiente de trabalho que deixa esse tipo de ação favorável já é um ambiente de trabalho extremamente nocivo e prejudicial à saúde dentro do ambiente de trabalho, à saúde do trabalho. Então, quer dizer, então, aí, agora deu um bug aqui. Até a questão das metas que, se forem muito ousadas, elas podem configurar também assédio também? Sim, sim. Quando você tem todos os meses, vamos lá, temos 12 meses no ano. Todos os meses você tem metas extremamente abusivas e inalcançáveis. Você ganha por comissão se bater a meta. Você nunca bate a meta. É quase que automático que palavras como você é burro, você não consegue, você é incapaz, você é lerdo vão aparecer. Por isso que é a prática reiterada. Entretanto, o que é que está se pedindo daquele funcionário? Algo inalcançável. Ele vai ficar sempre naquela busca de superar algo que nunca vai ser superado. E a gente tem muitos casos dessa rotatividade de funcionários, porque, nossa, é um ambiente extremamente desgastante, é um ambiente extremamente exaustivo e extremamente prejudicial para a saúde daquele funcionário. E a visão é essa, trabalhe até morrer para que eu fique rico. Se você não trabalhar até morrer e morrer e não conseguir, você ainda não é bom o suficiente. Então é justamente esse sentir. E essas práticas são corriqueiras dentro da justiça ali do trabalho, porque elas são abusivas, elas visam desestabilizar o emocional do empregador. Do empregado. Aí você falou essa questão do justiça do trabalho, né? Que a prática corriqueira, tem um processo em cima disso e tal. Eu comentei anteriormente sobre a questão das pessoas não denunciarem por ficar com essa mancha, né, entre aspas, bem aspas mesmo assim, no seu currículo aí, porque a pessoa está na empresa. Aí você comentou sobre a questão do sigilo jurídico, né? De ter o seu processo com sigilo. É tão simples assim um advogado conseguir colocar e pôr sigilo naquele processo? Sim, na verdade, quando faz o protocolo do processo, a gente tem como colocar ele em sigilo ou mesmo justificar esse sigilo junto ao juiz. Ou alguns processos, inclusive, eles são de sigilo obrigatório. Quando eles envolvem abuso sexual, por exemplo, é uma possibilidade muito fácil de estar dentro do sigilo. Outros processos também que são, inclusive alguns obrigatórios, que são da vara de família, que envolvem menores de idade. E existe ali uma solicitação ao juiz, ou mesmo uma solicitação dentro do cartório, ou no próprio protocolo do processo, com a solicitação do sigilo e a justificativa, que é a exposição indevida da parte autora. Entendi. Eu achei que era mais complicado. Achei que, assim, por exemplo, um caso de assédio moral no trabalho, abuso no trabalho, por exemplo, não teria como fazer isso. Sabe por que a fundamentação, sobretudo caso seja necessário uma solicitação ao juízo para que se coloque em sigilo, a exposição daquela pessoa faz com que ela continue vivenciando a prática que ela está ali tentando combater e ter reparação de danos morais. Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa que é gorda, que tem vários xingamentos àquela condição de existência dela, vamos ali pontuar, é uma condição de existência, e tem vários xingamentos e isso está público para qualquer pessoa ler.
É uma Entendi. perpetuação da ofensa sofrida. A pessoa, ela sofreu um abuso sexual, um assédio sexual dentro do trabalho, o chefe ou a chefa chegou às vias de fato, é uma situação que a gente faz um relato de como aquilo aconteceu. Isso deixado público, isso mantém um viés de agressão, porque qualquer pessoa pode acessar ali e ter acesso a coisas extremamente íntimas e se mantiver a violência, né? Se a violência se mantém. Então, essa seria mesmo, por exemplo, na vara de família, quando a gente tem discussões sobre a paternidade. Imagine um processo público que outras pessoas têm acesso e aí você é o alvo, né? Ah, o pai traiu a mãe traiu o pai e registrou errado. É um constrangimento. É a história da vida da pessoa que todos os outros podem saber que a mãe não sabia quem era o pai. Então, justamente pela manutenção da agressão e pela perpetuação da agressão, existe também a proteção à honra, a proteção à integridade, à intimidade daquela pessoa. Entendi. Eu achei que era mais complicado, mas não é tão assim, não. Então dá para só com o advogado colocar o sigilo. Existe ali uma fundamentação que a gente consegue colocar já na inicial, né? Na petição inicial, para que aquele processo não seja um processo público, mesmo com os mecanismos que a gente sabe que existem de acesso a advogados ou às partes que estão arroladas no processo, tem como fundamentar e é extremamente plausível a fundamentação, quando não feito pelo próprio juízo. Às vezes o próprio juízo identifica ali a necessidade de proteção àquela pessoa mediante os riscos decorrentes de não existir. Maravilha. Ruth, estamos chegando no final do episódio. Muito bom mesmo, muito elucidativo isso aqui hoje, tá? Assim, acho que quem está nos ouvindo aqui, nos vendo, deve ter tido algum gatilho aí em relação ao que foi falado aqui hoje aqui, já passou por alguma coisa, né? Que talvez não tenha percebido, mas sabe todos os caminhos aí agora para denunciar, para o que tem que fazer, né? Em relação a tudo isso. E para a gente finalizar, uma mensagem final aí que vocês deixam para quem está nos ouvindo e nos vendo aqui agora. Pronto. É realmente muito importante que a gente não se deixe intimidar, que a gente procure a assessoria dos nossos direitos. E talvez uma coisa que eu não tenha dito e que também se configura como assédio, para que as pessoas que estão ali acompanhando, que chegaram até esse momento, ó, a cerejinha do bolo, não pagamento de verbas trabalhistas também pode se considerar assédio, tá? Quando a gente está falando, por exemplo, de pessoas que praticam várias horas extras e o chefe chega e fala, você quer? Eu vou pagar, ou não registra, bate a folha e não registra. Inclusive, já presenciei casos de pessoas que pedindo o auxílio, né, a passagem do dia para ir trabalhar, e o chefe demitiu e processou e teve ganho, porque era uma prática reiterada e não mais que visar qual o nome da palavra, gente? Desestabilização emocional da pessoa e que ela mesma pedisse demissão. Porque a gente tem ali duas possibilidades de demissão, né, dentro desse aspecto. Ou o chefe lhe manda embora, ou você pede as contas. Quando você pede as contas, a gente sabe que existe um decréscimo nos direitos. Então, é muito importante estarmos atentos a essas atitudes reiteradas que visam desestabilizar o empregado, que visam desestabilizar a atividade profissional. Não podemos nos calar e não podemos deixar de consultar advogados especializados na área para que eles possam dar a melhor instrução no caso concreto, conduzir aquela demanda da melhor forma possível para que a gente não adoeça. Quando a gente está falando de assédio moral e assédio sexual no ambiente de trabalho, nós estamos diretamente falando sobre adoecimento.
Então, a gente realmente precisa lançar mão dos nossos direitos, ter uma assessoria adequada, fazer tudo o que for legal para que estejamos protegidos nas nossas necessidades. É bem importante colocar ali em palavras reais. É necessário que a gente trabalhe, mas também é necessário que a gente tenha um ambiente de trabalho saudável. Exatamente isso. O ambiente de trabalho saudável até rende mais o funcionário, né? As metas até são mais facilmente atingidas. Exatamente. Viver com medo não é viver. E daí a gente tem ali a Nina Simone, em uma das reportagens que ela deu, ela falou: liberdade para mim é não ter medo. Então a gente não pode estar em um ambiente com medo, a gente precisa encontrar as nossas possibilidades e entender que sim, sempre existirá um outro dia, um outro emprego, um outro chefe, que não é todo mundo igual, não é todo ambiente de trabalho que é hostil, que é rígido, que é intolerante, que é racista, que é gordofóbico, que é LGBTfóbico. Não é todo ambiente de trabalho que não aceita as diferenças, não é todo ambiente de trabalho que é misógino, não é toda empresa que é uma empresa ruim. Não é. Exatamente. Bom, chegamos ao final desse episódio. Ruth, mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar com a gente aqui hoje, por todo esse conhecimento passado aqui hoje. Foi muito bacana mesmo, muito bom. Estou muito feliz com esse episódio aqui hoje. Eu é que agradeço. Contem comigo para o que vocês precisarem ali. Eu estou sempre a postos e gosto dessas construções. Às vezes acho que falo demais, porque eu tenho ideias ali um pouquinho radicais. Mas não radicais. Eu realmente acredito que eu acabei formando pensamentos sobre determinados assuntos que não me permitem uma flexão que outras pessoas tenham, né? Um jeitinho que outras pessoas tenham. Eu realmente tenho posicionamentos ali um pouco mais rígidos e uma percepção diferenciada, até porque ponto de vista é isso, né? Cada um enxerga da onde está inserido, da onde eu estou inserida, eu enxergo dessa forma. Cada um sabe da sua dor, né? Sim. Então exatamente. É isso. Para quem nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado. Quem nos ouviu também aqui no seu agregador de podcast preferido também, muito obrigado. Siga a gente, o Podcast Voz Afro no Instagram, também, @podcast Voz Afro. E siga também a Ruth também nas redes sociais dela, que vai estar na descrição desse vídeo aqui, tá, gente? Então é só clicar lá e seguir também a Ruth também e acompanhar o trabalho também. Ruth, mais uma vez, muito obrigado, tá? Eu é que agradeço, contem comigo e vamos juntos. Exato, tamo junto. Valeu, gente, até a próxima semana.